Vamos falar sobre poder, mas não aquele poder óbvio da força. Vamos falar de uma das estratégias mais sutis e, sinceramente, mais eficazes que já foram descritas para controlar pessoas sem que elas nem percebam. Pensa comigo. E se algumas pessoas que estão lá no poder não quisessem ver o povo forte, mas sim independente? É uma pergunta bem desconfortável, eu sei, mas que a gente precisa fazer para entender como o mundo realmente funciona. Tudo isso começa com um princípio que opera meio que nas sombras da sociedade, isso há séculos. É uma verdadeira lei oculta do poder. Essa ideia toda vem da Lei 11, de um livro bem famoso, As 48 Leis do Poder. A lógica é meio cruel, mas é simples. Para manter a própria independência e liberdade, é preciso fazer com que os outros precisem de quem está no poder. Quanto mais eles dependerem, mais poder se acumula. E aqui está o pulo do gato. Isso não é uma tática de reinos antigos, de livro de história. Não. É uma estratégia psicológica super atual que se manifesta hoje, sabe? Em grandes corporações, em governos e até mesmo na dinâmica de grupos que parecem inofensivos. Mas beleza, como é que essa arquitetura da dependência é construída tijolo por tijolo? Vamos dar uma olhada na estrutura disso. Bom, essa estrutura se apoia em 4 pilares. Primeiro, as promessas, né? Aquele futuro melhor que, curiosamente, nunca chega. Depois vem o medo, aquela ideia de que, olha, sem essa liderança, o caos é inevitável. E, em seguida, a criação de narrativas que são repetidas e repetidas e repetidas até se tornarem a única verdade. E, por fim, claro, a figura do Salvador, o único que pode guiar todo mundo para a luz. E quais são os resultados? A gente vê uma sociedade passiva, que fica só esperando por soluções que vêm de cima. Ambientes onde questionar a autoridade é visto quase como traição. E no final das contas, o que acontece é a lenta e silenciosa corrosão da autonomia individual, até não sobrar mais nada. E isso nos leva a uma consequência que é inevitável e bem perigosa: o verdadeiro custo da dependência. A lógica por trás disso é, olha, implacável, funciona como um efeito dominó. E tudo começa com uma premissa muito simples. Quanto mais uma pessoa depende, menos ela questiona. É que a necessidade de segurança, de aprovação, acaba silenciando a dúvida. E junto com ela vai embora o pensamento crítico. E quanto menos se questiona, mais fácil é ser controlado. A pessoa que foi seduzida por essa ideia vira um peão fiel no tabuleiro. É o checkmate da autonomia. Se essa análise está te fazendo pensar, se está provocando alguma reflexão, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e comenta consciência para eu saber que esse conteúdo faz sentido. Assim a gente espalha essa ideia para mais gente. Ok, mas então, como é que a gente quebra esse ciclo? Identificar o problema já é o primeiro grande passo. Agora, vamos começar a trilhar o caminho para a autonomia. Existem alguns sinais de alerta para ficar de olho. Por exemplo, existe o medo de discordar da maioria, existe aquela espera constante para que alguém diga o que fazer, bate aquela sensação de que se está perdendo a capacidade de tomar decisões por conta própria. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para a liberdade. E aqui, gente, é fundamental deixar uma coisa bem clara. O que a gente está discutindo não tem nada a ver com direita ou esquerda. É sobre entender a psicologia do poder, um mecanismo que pode ser usado por qualquer um, em qualquer espectro ideológico. No fundo, isso é sobre comportamento humano. O contraste aqui é gritante e fundamental. De um lado, a gente tem a mentalidade dependente, que espera por um mestre, que teme o desconhecido. Do outro, a mentalidade autônoma, que estuda, que questiona, que busca independência. A escolha entre essas duas posturas define o futuro. Então, na prática, como é que a gente cultiva essa autonomia? Primeiro, questionar as narrativas que parecem fáceis demais, que já vêm prontas. Segundo, buscar informações em fontes diversas, mesmo que elas contradigam o que a gente já acredita. E terceiro, e talvez o mais importante, confiar na própria capacidade de análise. Ninguém pode pensar no seu lugar. No final das contas, tudo se resume a isto. Pessoas livres pensam, pessoas dependentes apenas seguem. É uma escolha diária entre ser um agente ativo da própria vida ou um mero espectador. A reflexão final fica no ar. Onde mais essa Lei 11 é vista em ação no mundo de hoje? Na política, no trabalho, talvez até em relacionamentos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A conversa continua por lá.